Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Abençoar, onde a graça e a família se encontram. Eu sou a Alessandra Abreu. Eu sou o Wilson Soares, um prazer ter vocês conosco mais uma vez. Hoje nós temos um bate-papo, tenho certeza que vai edificar muito a vida de todos vocês. E os nossos convidados hoje são muito especiais. Eu não vou falar o nome para que a surpresa já não apareça antes da hora, mas apresenta para nós aí quem está conosco hoje aqui com muita honra. Hoje, o tema do nosso episódio é Desafios da Vida Moderna. Como a fé pode ajudar as pessoas a lidarem com a ansiedade, da nossa vida diária, né? E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe um casal de pastores. Ele é desenhista técnico, bacharel em teologia, psicanalista, graduado em conciliação e mediação, Eita, é pastor presidente da Assembleia de Deus do Ministério Jardim Augusta, de um campo que atualmente tem 72 igrejas. E é a pastora, ela é do lar. Gente, essa é a profissão brilhante. Essa é uma profissão brilhante. Então, conosco hoje está o nosso pastor Antônio de Lisboa, mais conhecido como Pastor Toninho, e a missionária Gislaine Mesquita, mais conhecida que a nossa missionária Giz. Sejam muito bem-vindos. eita, É glória. uma honra ter vocês aqui com a gente hoje, Amém. viu? É um prazer para Obrigada, nós. Deus abençoe. E aí a gente já quer começar fazendo uma pergunta, né? Porque o nosso podcast, ele tem um slogan, né? Que é onde a graça e a família se encontram. Então, eu já começo perguntando como é que a graça alcançou vocês? Como é que começou essa coisa do ministério? Conta um pouquinho da história de vocês, né? Como Deus foi fazendo e vocês chegar aqui hoje. Como aconteceu isso? Como a graça encontrou vocês? A paz do Senhor Jesus para todos. Como Amém. é bom estar com Glória a vocês, Deus. é um prazer, Prazer uma é alegria. Em setembro de 1977, após uma oração de minha mãe, uma voz ecoou no quarto de uma casa muito pobre, de 2 cômodos, e uma mulher chorando e muito triste, muito doente, um marido ébrio. Ela escutou a voz de Jesus Cristo dizendo que ele era Jesus. Uma luz brilhou no quarto. E ele disse: procura a igreja dos crentes e lá eu falo com você. E na manhã do dia seguinte, mamãe procurou uma igreja aberta. Em 1977, uma igreja aberta numa manhã só no centro de São Paulo. E lá ela encontrou a igreja Deus e Amor e pregava naquela manhã missionário Davi Miranda. Mamãe entrou, ouviu a mensagem, recebeu oração, aceitou Jesus como Salvador e voltou para casa achando que simplesmente tinha participado de uma reunião religiosa. Uhum. Mas quando chegou em casa, ela descobriu que tinha sido curada. Olha, Glória a Deus. E ela tinha um problema renal, um problema no intestino, e Jesus curou minha mãe instantaneamente. olha que Uma semana depois, papai também aceita Jesus. Jesus o liberta da embriaguez, e desde então, Jesus fez uma obra em nossa família que nos deu a alegria de servirmos a Ele. Então, desde 1977, servimos ao Senhor. Glória a Olha, que Deus, que bênção. bênção. Meu Deus. Conta pra gente. Muito bom estar aqui com vocês, uma Obrigado, alegria. uma honra para nós. E a conversão da minha família foi através do meu tio, ele já era evangélico, e a minha família nunca tinha dado abertura para ele falar do amor de Cristo. Mas de repente veio essa sede nos meus pais de começar a ouvir algo, né, de Deus. E o meu tio, um homem muito sábio, muito estudioso da palavra, ele começou a ministrar para minha família, né, sobre Deus, sobre o amor de Cristo. E em seguida toda a minha família já foi para a igreja, aceitamos Jesus. Inclusive, a primeira visita que nós tivemos foi dos pais dele naquela ocasião. Nossa, Eles que foram legal. nos visitar, Eu né? não fui nessa visita. Ele não estava nessa visita. Não tinha segundas intenções, não apareceu, não sabia não nada foi neste ainda. momento. Inclusive, depois eles passaram um ano fora do ministério que nós estávamos, eles serviram a Deus em outro ministério, e só depois de um ano que nós
viemos a realmente a nos encontrar e Nossa. congregar junto. E aí começou a surgir um olhar. Legal. E aí foi quando tudo começou, né? Uhum. Certo. Não demorou muito, a gente começou a namorar, 2 crianças, eu com 14 anos. Olha. Hoje em dia a gente já não acha muito viável, né? É verdade. A é idade, verdade, é mas verdade. naquele tempo era comum, né? É. E aí a gente começou a namorar, eu com 14, ele com já 16. 16 para 17. Isso que ano que é, do namoro? Foi em 84. Foi 84. Glória a Deus Eu por anotei isso. aqui. Não dá pra Olha, esquecer, não. Depois a gente tem problema, a gente esquece isso aí. Anotei. Na verdade, é tão criança que começamos a namorar no No Dia dia. das Crianças, né? Olha só. Dia 12 de outubro. Meu Deus! É. Nossa, Nunca deu, não dá para esquecer, né? Porque é foi verdade. exatamente no Dia das Que Crianças. benção, que Olha legal. que bênção. E Que como bênção. começou o ministério? Vocês foram se desenvolvendo? Como que entrou o ministério? Conta pra gente. Quando nós começamos a namorar, em 84, em 80, logo em seguida, nós fomos conversando a respeito de tudo que Deus já falava. Porque Uhum. ministério, chamado, ele também envolve, né? Profecia, Sim, com manifestação, certeza. Deus falando de É, futuro, de propósitos. E eu falava para ela a respeito de tudo que eu já tinha ouvido. E depois, com o namoro, ela estava em muitas reuniões, nós estávamos sempre juntos. E ela começou a ouvir Deus usar pessoas e falar a respeito de chamado, né, de propósito. E é interessante que ninguém melhor para falar isso do que ela passou a fazer uma oração. E uma oração, hoje eu falo que como pode uma menina de 14 anos entender, né, o que é o propósito de Deus e o quanto é importante fazer parte disso ou não impedir que ele aconteça. Então ninguém melhor para falar dessa oração do que quem orou. Então conta. A gente começou a namorar e eu tinha essa preocupação, embora eu era nova convertida. Até ele participou do meu batismo. Eu ainda não era nem batizada. Então ele estava no meu batismo, eu me batizei junto com a irmã dele, e tudo adolescente ainda, né? E quando a gente começou a namorar, eu tinha essa preocupação. Eu não sei se era um impulsionamento de Deus a minha oração, mas eu tinha essa preocupação. Então eu sempre orava: Senhor, se este namoro é da tua vontade, se eu for ser bênção na vida dele, no que o Senhor tem para realizar na área pastoral, ministerial na vida dele, então, Senhor, prepara tudo para este casamento. Mas se não for dessa forma, eu não quero atrapalhar, eu não quero ser impedimento na vida dele. Então, eu era uma menina de 14 anos orando dessa forma. Glória a Deus, hein? Então, eu vejo como algo assim, um impulsionamento de Deus, apesar que eu orava assim com aquele medinho de Não sei. Mas é legal porque a ousadia de orar era aguardando uma resposta. Tinha isso porque eu sabia a importância, né? Porque ele sempre falou: não, Deus tem algo comigo. E quando eles chegaram na igreja, eles já tinham uma história nesse ministério de trabalho, sempre, desde que eles aceitaram Jesus, Deus já começou a usar eles na obra. Então, eles já tinham uma história. E eu sabia que Deus ia dar continuidade, né? Então, eu tinha uma preocupação, tinha muitos medos e temores, então eu já orava dessa forma. Olha só Legal. que interessante, né? Porque a semana passada nós recebemos Eu ia falar exatamente isso, casal de sensacional. pastores. E exatamente a história é essa mesma conexão. Começaram a namorar cedo, né? É. E ela tinha também essa preocupação de não atrapalhar Depois, o ministério né, dele. vocês vão assistir esse outro episódio, vocês vão ver que isso foi muito de Deus, porque ele disse que o tio dele, que ele já era um pastor, ele chamou eles, porque ele já via o chamado na vida do pastor. Não vou falar o nome para não acabar com o episódio depois. Mas ele disse para ela assim: olha, eu quero te alertar de uma coisa. Porque ele falou, ele tinha já esse chamado para obra. Ela falou: o que você espera dele? Porque assim, ó, Deus tem algo na vida dele, você vai ter que acompanhar ele para isso. Estão junto até hoje, pastores de uma grande igreja também, um grande ministério um chamado lindo. Então, o que a gente percebe é que mudou muito. Hoje em dia, a gente percebe que os jovens eles estão mais preocupados em saber se a beleza, né, e a parte exterior vai agradar para passear de mão dada, mas esquece de ver deixa eu ver se tem um chamado, deixa eu ver se tem um propósito, deixa eu ver se esse chamado faz parte do meu também, porque eu tenho. É isso aí. Se ele não me seguir,
como é que vai ser isso? É. E a gente tem acompanhado muito isso, né, pastor? Se é a soma, né? A soma do mesmo sentimento, o mesmo pensamento, buscando a mesma direção. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? de acordo. Exatamente. Infelizmente, nós temos visto muitos casais frustrados por causa exatamente disso, porque não tem essa conexão, não tem o andar junto, o mesmo propósito, É. o mesmo coração na área ministerial, então cria uma dificuldade, até um rompimento da pessoa que tem aquele chamado, né? Porque ele fica com o chamado. E às É, vezes- exatamente, E ele às tem vezes o não ter chamado essa muito preocupação para uma outra área, para desenvolver uma outra área, não vai mudar nada. Mas não tem como você pensar em viver o chamado de Deus, sabendo tudo que envolve, o peso disso, né? E tudo que isso vai acrescentar, trazer e às vezes, muitas vezes sobrecarregar. Se você não tiver esse pensamento desde o início, é por isso que a gente vê algumas pessoas abandonando, né? Deixando a Uhum. cruz, Sim. desistindo do chamado, É. se decepcionando, porque na verdade eles não prepararam o sentimento e o coração para viver isso. Uhum. Nós teremos dias bons, dias ruins, difíceis, Sim. teremos muitas vezes a evidência clara da manifestação da presença de Deus, e em outros momentos Deus vai se calar e você terá que caminhar na fé do que ele te disse, Uhum. naquilo que ele falou, confiando que aquele que prometeu é fiel para cumprir. É, É e aí verdade. é muito triste isso, né? Porque naquele livro Uma Vida com Propósito, ele fala que uma pessoa, ela só é realmente feliz quando ela encontra um propósito na vida, né? Algo pelo que viver. E aí a gente entende que tudo começa em Deus. Quando Deus nos cria, já nos cria com propósito. Quando Ele nos une, já nos une com propósito. E aí você não atentar para isso, fugir do plano que Deus tem para sua vida e passar uma vida inteira frustrada, porque não é completa uma pessoa que não vive o seu propósito, É né? isso mesmo. Que não vive para E- o chamado que E Deus tem tem. algo, né? A gente até hoje tratando também sobre emoções, sobre alguma coisa, a Bíblia diz: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então tem muitas coisas que também não são unidas por Deus. Agora a pergunta que nós já podemos abrir também é: será que também não tem muitos casais se formando para que eu tenha uma frustração, a forma com que eu sou tratado? Então, primeiro que eu achar, eu caso e saio daqui de dentro desse ambiente, isso vai me desafogar, isso vai me Uma fazer fuga, né? sair de algo que é uma opressão. É. Será que é uma Com das toda causas certeza também? existe frustração no casamento, no relacionamento, porque na verdade ele não nasceu com o sentimento de estar juntos, né? Uhum. Na verdade é como o pastor Wilson acabou de dizer, a pessoa estava pensando em sair, fugir, né? E fugir nunca é uma alternativa. É. Né? Verdade. Fugir não é. Se você não enfrentar certas coisas agora e não fizer uma boa escolha, talvez você vá ter que viver dificuldades no futuro porque você não decidiu no tempo que tinha que decidir. Aí é que é complicado, porque depois isso tem uma outra geração que vem, E aí vai. Já e ele vem sofrendo já vem consequências doente. desse tipo de A gente sabe que assim, a vida hoje é muito diferente do que era antes, né? A gente passa hoje em dia com situações que antigamente não acontecia. Os desafios da vida moderna, ela também contribui para uma deficiência emocional, por uma paralisia espiritual. E aí eu queria saber do senhor, pastor, quais são os principais motivos que levam essas pessoas a se distanciarem, a paralisarem? Quais são os principais desafios dessa vida moderna? O maior problema desse tempo que nós estamos vivendo é que as pessoas são cobradas em demasia, porque hoje são muitas demandas. Uhum. Antigamente, quando você falava, que nem a missionária entrou dizendo, eu sou do lar, já está passando o currículo, né? Só que quando você falava antigamente alguém do lar, era uma pessoa que tinha como objetivo cuidar da casa e atender a família, né? Hoje, uma mulher que mesmo que se predisponha e feliz é a mulher que pode viver isso, né? Falar, não, eu vou cuidar da minha casa, da minha família, ela precisa hoje acompanhar os estudos dos filhos,
Ela precisa, hoje a demanda na saúde é diferente. Nós vivemos um tempo muito mais perigoso em todas as áreas, né? Tem a área da saúde que preocupa, mas tem a área das ideologias. Sim. Hoje, se realmente o pai e a mãe não se preocupar em acompanhar mais de perto, vai viver certas dificuldades. Então, a jornada da mãe, né, da heroína do lar, se tornou algo muito mais pesado. E aí, hoje, as pessoas são cobradas, e aí uma coisa muito difícil, as pessoas também estão se cobrando demais. E, às vezes, se cobrar muito prejudica o emocional, psicológico, e muitas vezes interfere no espiritual. Na maioria das vezes, porque uma pessoa emocionalmente comprometida, ela vai ter dificuldades espirituais, porque ela vai acabar... Nós somos um ser, né? Corpo, alma e espírito, e não tem como você separar isso. Então, uma coisa vai influenciar a outra, e aí as pessoas... Eu não sinto mais prazer na oração, mas é porque ela deixou de sentir prazer também, né? No lar, na família, no amor, foi perdendo um pouco a felicidade e a alegria de viver, e vai interferindo também na área espiritual. Isso a senhora acredita que também contribui para o aumento da ansiedade, do estresse, né? Porque uma coisa interessante que o senhor falou é exatamente isso, que a pessoa vai deixando de ter prazer. E eu já ouvi estudos que comprovam que no lar, a forma como a casa está reflete como a dona de casa está, né? Então, quando aquela casa tá bagunçada, é claro, né, gente, que assim, tem as suas exceções. Você tem criança pequena, a coisa mais difícil na vida é deixar uma casa organizada. Não dá, não tem como. Segunda-feira de manhã, pós-culto, gente, pós-culto, não tem como. Não tem como ter casa organizada. Mas eu tô falando da regularidade. Se ela constantemente está desorganizada, isso demonstra um estado emocional, né? Com toda certeza. Existem vários estudos que apontam para isso, né? Você quer saber realmente como é que está o interior de uma pessoa? Dê uma olhadinha no guarda-roupa, né? A forma como... É interessante que... em algumas áreas do tratamento do emocional, do psicológico, uma das orientações do tratamento chega em casa, abre o seu guarda-roupa, tira o que você não usa mais, organiza cada prateleira, separa as coisas, cada coisa no seu lugar, né? Separando as cores, ajeitando as coisas, os modelos, camiseta com camiseta. Essa organização, ela acaba interferindo também, mexendo com o teu emocional e colocando tal... É muito provável que a pessoa, ao fazer isso, ela comece a organizar coisas dentro dela. Porque não tem como, né? Quando você faz dentro, você mexe fora. Sim. E você mexendo por fora, você acaba também contagiando o seu interior. É como você passar num lugar onde... o Natal é a maior manifestação disso. Chegou a época de Natal, parece que as pessoas ficam mais felizes. Mas por quê? verdade. Porque tem mais cor, tem mais brilho, tem mais luz. Ela sai, o ambiente é outro. muda. Então, o ambiente realmente interfere, né, Totalmente. na alegria, no bem-estar. É verdade. Eu acredito que até o tipo de relacionamento, as pessoas que te cercam também, elas contribuem muito, o quanto elas influenciam nas suas decisões, nas suas atitudes, nas suas escolhas, até no teu bem-estar. Às vezes você tá com pessoas que tudo dela, ela fala de coisas ruins. Daqui a pouco você fala, parece que hoje o dia tá pesado. Porque tudo que te cercou foi daquilo. Então, até esse cuidado a gente precisa ter. A gente fala da questão do lar, pastora, mas a gente, acho que no currículo tem que ser, né? Do lar, pastora. Pastora, Porque que é também nós esposa de abrimos pastora, já dizendo, são 72 congregações. Eu pastoreio uma delas, uma. Então eu tenho uma responsabilidade de uma e assessorar o que o ministério precise. Diferente de vocês, são 72. Então o pastor não pastoreia sozinho. Então, além do lar, que é muita coisa para se fazer dentro de uma casa, ainda a gente tem essa questão assessorar. Aí é um problema, é uma situação, é uma ligação, é um WhatsApp. Então, é muito difícil. E ainda dá toda a atenção, porque
os filhos, já são os netos. Os netos. E eu preciso tirar um tempo para eles, eu preciso estar um momento com Tempo eles. de eu tô num família, ponto- tempo de E ministério, para deixar de claro, igreja. essas igrejas, elas não são somente aqui centralizadas em São Paulo. Então, tem igrejas fora de São Paulo, tem igreja no Japão, tem igreja que está lá em Sergipe, tem igreja que está lá no norte, e as coisas vão indo. Então, como administra toda essa situação também, junto com o pastor, junto com a família? A gente vai caminhando, né? Tem que ter muita Tem graça. que ter, mas a gente consegue, a Com gente dá certeza, conta, a é gente vai verdade. ajeitando a casa, vai É, tendo uma oportunidade com os netos, a gente não perde a oportunidade, e a gente vai conciliando as coisas, porque tem as viagens, aí tem, quando nós não estamos viajando, tem também as visitas que a gente faz por aqui mesmo. Hoje mesmo a gente ainda tem uma pessoa para atender no comecinho da noite, então a gente vai conciliando as coisas e tem dado certo. Até agora Deus tem dado graça e a gente tem conseguido. A gente usa também uma tática que para nós tem sido muito boa. A gente não, na nossa casa, a gente não tem cobranças com os nossos filhos. Por exemplo, dia Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, a gente sabe que o mundo instituiu um dia específico, mas se nesse dia a gente vai ter alguma dificuldade para estar junto, o nosso Dia dos Pais pode ser um dia antes, um dia depois, uma semana antes, uma semana depois, o nosso Natal também, o nosso Ano Novo também, e assim a gente não cria dificuldade, porque o importante não é a data específica, é o promover situações para estar juntos. Né? Então, a gente tem feito isso e tem dado certo. E que esse momento seja realmente proveitoso. Sim. Porque também não adianta você fazer de tudo para estar junto, criando situações, e aí você vai estar junto, mas desgastou tanta coisa que aquele momento não vai ser o momento desejado, aquele momento esperado. Então, às vezes, é melhor você negociar. Sim. Você libera esse dia, fica com o dia um dia depois ou um dia antes, mas realmente aquele dia vai ser o dia. Vai ser bem proveitoso, né? E aproveitar esse momento para se entregar mesmo, que aí eu acho que é onde tem muitos problemas familiares no pastoreio, que é isso. É eu estar dizendo, mas eu não poderia estar aqui. Eu tinha que estar... Fisicamente eu estou. Mentalmente, todo mundo olha e fala, meu, ele... E toda hora... Você tá sabendo? Aí tipo, o que foi, meu? Então, fisicamente eu estou, mas as pessoas falam, meu, sério mesmo, pra estar assim eu não queria. E aí a gente poderia deixar de conselho para pastores, para famílias, né, para umas situações como essa. Faça tudo o que puder para que o momento seja o momento mais especial. Desgaste sempre haverá em tudo, mas que o desgaste do planejamento, de tudo, porque às vezes a pessoa, ele pensa tanta coisa e chega naquele momento, ele está exausto, ele está desanimado, você olha, a pessoa está ali, mas realmente está apenas um caco. Então, às vezes é melhor ter menos para ter mais. Sim. Né? Às vezes menos é mais. E as pessoas precisam entender isso, porque a expectativa, e é outra coisa que as pessoas precisam compreender. Hoje a gente vê as pessoas falando, mas fulano se decepcionou demais. A decepção nunca vai ser menor do que a expectativa. Então, a pessoa alimenta uma expectativa e depois aquilo não acontece, ou não acontece da forma que foi esperado, e aí a decepção vai ser do tamanho da expectativa. Então, às vezes é melhor a pessoa ter um pouquinho mais de compreensão, às vezes negociar, abrir mão de alguma coisa, porque você abre mão de algo aqui para ter algo ali, e o importante realmente é a família reunida, feliz, desfrutando. Quando ela falou de Natal e Ano Novo, a nossa conversa com os filhos é assim, se os pais do lado de lá fizerem questão do dia 25, a gente fica com o 24. Se eles fizerem questão da passagem do dia 24 para o dia 25, ou da virada, deixa a virada com eles e a gente fica com o almoço. Porque, na verdade, é só um detalhe. A gente, entendendo isso, nós não vamos empurrar os nossos filhos para viver um desgaste, para criar uma situação, e isso vai, graças a Deus, lá a gente tem administrado bem, e quando alguém nos pede conselho nessa área, a gente também orienta para que fique com o melhor. E às vezes o melhor não é o dia, o melhor é tudo que você construiu de sentimento,
tudo que você trabalhou para que aquilo acontecesse da forma que você esperava. É ser o agente pacificador, É isso né? aí. É isso. Porque é isso que Deus nos chamou, para ser os pacificadores. Então a gente não está aqui para contribuir com o desconforto, né? Isso. Criando situações, mas a gente usar tudo aquilo que a gente tem aprendido com Jesus e ser pacificador, né? E aí eu queria, dentro disso que a gente está conversando, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, pastora. Porque isso também causa muito impacto na vida das mulheres. Isso gera muito estresse. Isso gera muita ansiedade. Como que a senhora tem visto isso, acompanhando toda essa mulherada aí, né? Que não são poucas mulheres, né? São muitas mulheres. Como a senhora tem visto que isso tem impactado as mulheres? Olha, não resta dúvida que, por causa de todo esse momento que nós estamos vivendo, essa modernidade toda, existe uma cobrança muito grande, Uhum. principalmente em cima das mulheres. Uhum. Até porque as mulheres hoje são preparadas já pelos pais a se formarem, a ter a sua vida profissional ativa, e aí de repente elas se deparam com um casamento que elas têm que conciliar a vida profissional com a vida de família, agora Uhum. construindo uma família, aí cria todo aquele conflito, porque já é uma novidade quando a pessoa se casa, né? Já é tudo novo e vai ter que se adaptar a uma nova situação, um novo momento. E aí conciliar tudo isso, a família com a vida profissional, eu acho que tem sido muito difícil para as mulheres, porque elas vão tendo dificuldades de conciliar as coisas com o tempo, a sociedade cobra muito a própria Sim. imagem da mulher, aí vem aquela questão da estética, do negócio de malhar, academia, porque eu tenho que estar bem, Uhum. e conciliar tudo isso e aquela cobrança, porque ela quer estar na posição que a sociedade espera que ela esteja, e isso vai causando, eu acho que uma aflição na alma também, né? Sim. E todo esse turbilhão de coisas que a mulher vive, que tem que conciliar no dia a dia, que às vezes não consegue administrar, pode sim causar uma depressão, essa sobrecarga, né, que vem sobre a mulher, porque antigamente era tudo mais tranquilo, as mulheres Sim. eram criadas já pelas mães, você vai se casar, vai ter seu lar, sua família, a mulher era dada aos bordados, às coisas manuais, E querendo ou não, uma terapia. que é uma Exatamente, terapia que é uma que tem terapia, sido deixado de lado por causa do tempo que as pessoas também não têm mais para isso, né? Mas que faz muita Eu falta. dirigi agora para Minas, ela estava do meu lado, né? Eu dirigindo a van, ela sentada do meu lado, contando os pontos, Fazendo tricô. Olha, Fazendo Hoje você quase não vê isso, né? Não vê. Inclusive, Quase não vê. quando nós fomos para Aracaju, nós visitamos o museu. E aí a pessoa lá do museu, nós estávamos vendo uns trabalhos de renda lindo, e eu não sabia que aquele trabalho era feito com agulha de mão. Olha. Ponto por ponto, eu me senti incapaz de fazer aquilo, de tão difícil que era, mas as mulheres faziam aquilo com muita dedicação, mas a moça do museu estava falando para a gente exatamente isso, que hoje já não tem mais. As mulheres já não conseguiram passar para as filhas isso, então está acabando lá essa cultura das bordadeiras, das moças que bordavam colchas, roupas, tudo na renda. Então, não tem mais, porque são tempos diferentes, né? E isso tem causado muita E doença por mais emocional. difícil que fosse a vida dessa mulher, quando ela parava um pouquinho para viver esse momento, né, de fazer, de bordar, ela fazia terapia, fazia faxina emocional. É verdade, é Aí verdade. quando chegava o outro dia, ela estava renovada, ia de novo. E hoje as pessoas estão carregando de um dia para o outro a malinha, né? A pastora disse algo que é um ponto muito importante, inclusive, eu acho que a gente poderia até, de repente, o senhor explicar alguma coisa para nós, se isso também tem afetado nessa questão desse aumento também da ansiedade, do estresse, das decepções. Quando ela disse, você vê que é uma real, as mulheres, os homens, os pastores, os líderes, eles têm se moldado muito para aquilo que, às vezes, a sociedade exige. Às vezes a mulher ela nem queria tanto fazer aquilo, mas é uma exigência tão grande,
o ciclo que ela vive, que ela se adapta para aquilo, para mostrar que ela também quer viver aquilo que ela não queria. E eu acredito que a própria liderança, às vezes também, ela se molda para uma coisa que ela. Isso não está dentro de mim, mas o ciclo exige que eu tenha que fazer, mas eu não quero fazer. E aí começa a entrar naquilo. O meu cansaço emocional tá grande, mas eu tenho que me desgastar mais para isso. De vez ele fala: olha, o meu momento é o seguinte, ó, é esse. Minha situação é essa. Teve um livro que o senhor me deu, que eu li, que ele vai dizer Andando de Tanque Vazio. Que eu acho que cai exatamente nisso. É você saber aonde é que está o teu combustível, aonde é que está o tanque, ele ainda tem mais gás para ir, eu posso me moldar para aquilo que está indo ou não é meu tempo daquilo? Pastor, vai andando aí, põe alguém para andando, eu preciso sentar aqui, eu preciso ser tratado, e isso tem gerado esse desgaste emocional, esse estresse, essa ansiedade que tem tomado conta dos líderes também. É interessante abordar esse assunto pelo fato de que nós estamos abordando o adulto, né? O pai, a mãe, a pastora, querer agradar a sociedade, querer ser aceito socialmente. Outra coisa, e porque ele tem alguém fazendo, ele acha que ele precisa também fazer aquilo para igualdade, E é interessante que a missionária Gis tem um testemunho nessa área para dizer, porque por alguns anos, o fato do desenvolvimento do chamado do ministério nas nossas vidas, no começo, há muitos anos atrás, a mulher não tinha tanto espaço quanto tem hoje na igreja. Sim, E ela sempre muito bem, cuidando de mim, cuidando da casa, cuidando dos filhos, organizando as coisas da igreja, como sempre. A mulher, não tem como uma igreja sem a mulher. E você vê Paulo cercado de mulheres cuidando, ajudando, Jesus. Mas ela tinha uma preocupação, porque quando ela começou a ver mulheres começar a pregar, se sobressair nessa área de falar, e aí ela foi se angustiando com isso. E aí ela começou a orar e pedir para Jesus falar com ela. E Jesus falou com ela. E ninguém melhor para dizer o que Deus falou com ela. Conta, pastora, como foi porque isso? conforme no começo a gente foi, Deus vai preparando a gente gradativamente, subindo cada degrauzinho, né? A gente teve essa oportunidade. Hoje eu acho que Deus está mais rápido, Ele está com mais pressa. Mas nós tivemos essa oportunidade que para mim foi muito boa. Então eu acompanhei ele e ajudei, sempre estive do lado como líder de jovem. E depois ele foi segundo pastor. Então tudo isso foi bem tranquilo. Mas aí quando chegou aquele momento que ele assumiu uma igreja e agora ele era o pastor da igreja, então aí já deu aquele friozinho na barriga, começou aquele medo, e aí eu comecei a sentir algumas cobranças, porque as pessoas nos cobram, né? E aí eu comecei a realmente me angustiar, eu comecei a achar, não poderia ser eu, Deus poderia ter preparado outra pessoa para estar do lado dele, mais diferente, mais preparada para esse chamado, para esse ministério. Então eu comecei a me angustiar muito com isso. Teve momentos que eu chorei sozinha pensando nisso, preocupada com isso, não me sentindo capaz de estar ao lado. E um dia Deus me surpreendeu quando Ele usa uma pessoa para falar comigo. Quando eu escolhi Ele, eu escolhi você também. Olha que bem. O chamado dele, você faz parte. Conhece algum terapeuta melhor? Verdade. Então, eu me senti curada nessa parte e assumi o meu lugar, o meu posto. Falei, se Deus me escolheu para estar do lado dele, eu não posso decepcionar o meu Deus. Eu tenho que fazer a minha parte e tenho que estar do lado. Então, é isso que eu tenho procurado fazer. Olha, e assim, é tão legal isso, porque a gente vê muitas mulheres assim, nesse lugar de comparação, né? Principalmente dentro da igreja, as mulheres cristãs, elas não deveriam se ver como competidoras, né? E em muitos lugares é assim. São mulheres que competem, mas isso não fala sobre um sistema religioso, fala sobre aquilo que está
dentro do É o coração, ego. né? Ou é- Porque assim, aquela pessoa nunca teve, a gente até tratou sobre isso num outro podcast, né? Que a pessoa nunca teve nada, nunca foi reconhecida, e o sonho da vida dela é ter alguma coisa. Quando ela tem aquilo, quando ela consegue aquilo, aí ela segura e só ela pode fazer, só ela consegue fazer, ninguém mais faz, porque é um medo tão grande dela soltar, e aí ela deixa de viver coisas grandes, coisas Demais. maiores que Deus tem para ela, só porque ela tá, né, segurando E, na aquilo. verdade, aquilo deixa de ser uma alegria, deixa de ser um prazer e passa a ser um Exatamente, sofrimento. exatamente, passa a ser um sofrimento. É isso. eu aprendi com Deus também que ninguém é completo em Com área nenhuma. certeza. Então, nós precisamos ter pessoas do nosso lado. Sim, Porque o que vai faltar em mim, vai ter na minha amiga do lado, no meu sim, companheiro do outro. Então, é. é esse conjunto de pessoas que Deus coloca do nosso lado, que vai um completando a necessidade do outro, e a obra é feita e não falta nada, É. porque Jesus vai completando as nossas deficiências em cada um que ele coloca do nosso Até lado. porque a garantia Exatamente. que a Bíblia vai dar para nós, o texto vai dizer, sem mim, nada. Ele não disse, olha, se eu não fizer nada, não, se eu não me dispor a fazer, Deus vai Sim. levantar outros. Ele não pode faltar, porque ele é o cabeça de tudo. A gente percebe que muita gente se desgasta por isso. Ela tem, às vezes, essa preocupação de ser tão... fechar aquele ciclo. Muita gente poderia estar ajudando, muita Isso. gente poderia estar fazendo. O problema é que às vezes a pessoa fala, mas aquele vai fazer melhor do que eu. Aí vai me dar problema. Mas isso não é um problema, isso é uma solução. Sim. Porque se ela faz melhor do que eu, ela vai ter mais habilidades, eu trabalho menos e as coisas andam muito mais fáceis. Não pesa E a pra obra ninguém, de Deus ganha. né? Ganha. Com certeza, porque- a obra de Deus ganha. Depois de tantos anos, né, servindo a Jesus, são 46 anos, eu falei tanto em Guaxupé sábado quanto em Silvianópolis ontem. Uhum. Falei, irmão, sabe qual é o melhor lugar para você servir a Deus? Primeiro é onde ele te chamou. É. Segundo é onde está precisando. Uhum. Porque onde está precisando é sinal que não tem ninguém fazendo. É. Então a competição ali vai ser zero. É, zero. Então, eu quando criança, fui reger criança. De repente, olhei para um lado, tinha uma pessoa regendo criança melhor do que eu. Aí eu fui tocar sanfona para alguém reger. Uhum. Depois eu fui liderar jovens, fui reger jovens. Aí percebi que tinha alguém regendo melhor do que eu jovens, fui liderar os jovens. E desse jeito eu fui sempre encontrando algo para fazer e deixando espaço para quem estava Sim. chegando e fazia com mais afinco, com mais desenvoltura. E nós temos nós temos graça de Deus para reconhecer não só o nosso chamado. Sim. Eu acredito que é uma das coisas que nós, como crentes, precisamos orar e pedir a Deus, Senhor, me ajuda a ver no meu irmão, a Uhum. ver em quem está do meu lado, né? A graça do Senhor, porque às vezes Deus já colocou do nosso lado o que é necessário e nós estamos sofrendo ali, quando é só sair de lado e dizer, ó, entra aqui, cuida aqui que eu vou ali fazer o que ninguém está fazendo. E sempre vai ter o que se fazer na obra de Deus, porque essa obra, ela precisa de todas as pessoas que se dispuserem a fazer e nunca ninguém vai ficar sem o que fazer. Exatamente. Ela é poderosa. E é interessante isso, né? Porque assim, você sempre vai ter o que fazer. E às vezes o seu irmão, o que ele precisa é só de você falar assim pra ele: vai lá, você consegue, vai lá fazer, né? Jesus fala assim: brilha a sua luz. Mas nós também, como discípulos de Jesus, precisa falar assim, vai lá, brilha a sua luz. Vai lá, filho, brilha a sua luz. Que é igual a pastora estava falando, né? Que ninguém faz nada sozinho. Nós não caminhamos sozinho. E a psicanálise fala muito sobre isso, sobre a rede de apoio, Isso. né? Que E o próprio importante. Deus lá no Éden disse, não é bom que o homem esteja só. Quando ele fala isso, você pode levar só para o casamento, mas, gente, a Bíblia própria, se um cair, o outro levanta. Então, não é bom estar só. E na multidão de conselhos, nós precisamos entender isso. A solidão, ela gera doença. Sim. Se ela, em algumas pessoas, já não for a própria doença. É verdade. É bom que o senhor até abordou isso. Nessa formação de psicanálise do senhor também. O quanto isso e como isso tem ajudado também
para ministrar pessoas, porque são muitas pessoas. Uhum. Nós somos em muitos pastores, nós somos em muitas congregações. O quanto isso tem sido de grande apoio para que o senhor possa detectar, como tem essa sensibilidade. Lógico, a gente fala do Espírito Santo, a gente sabe que a parte espiritual ela influencia demais, mas tem algo que é nosso mesmo, nós estudamos, a psicanálise me ajuda nisso, eu consigo num conselho, numa conversa, né? Como isso tem feito a diferença? A Bíblia fala muito da ciência, né? E a ciência, ela só comprova a existência de Deus, né? A sabedoria de Deus. E uma coisa que nós precisamos entender, que durante muito tempo, nós espiritualizávamos tudo, Sim, né? Então, nós, quando algo acontecia, a gente dava nome para isso, Uhum. e eu não quero dar o nome, mas ao estudar psicanálise, ao ler muito a respeito do emocional, do sentimental, do psicológico, porque o homem tem essa estrutura, Uhum. né? Como eu disse, o homem é corpo, alma e espírito. Sim. Nós passamos a entender e fazer uma leitura mais rápida. Se aquele problema da pessoa é espiritual, eu vou dar apenas uma ideia. Uma pessoa me procurou, eu pedi que aquela pessoa, depois de conversar comigo, procurasse uma psicóloga Uhum. ou um psicólogo. E ela procurou o profissional, e o profissional atendeu e mandou a pessoa de volta para mim. Porque ao conversar, aquela pessoa conseguiu falar coisas, né, com o psicólogo que não tinha falado com ninguém. E o psicólogo cristão percebeu que aquilo que a pessoa estava vivendo estava mais ligado a um tratamento que ela precisava espiritual do que emocional. Uhum. E que o emocional dela estava afetado por causa de um problema espiritual. Uhum. E aí a pessoa voltou para mim, e quando nós começamos a conversar, ela confessou algo do passado. Uhum. E quando ela falou aquilo, nós tratamos como pastor. Uhum. E aí eu orei por ela, eu abençoei ela. E é interessante que no dia seguinte, o profissional mandou uma mensagem para mim. Uhum. Que aquela pessoa tinha mandado uma mensagem que depois de 4 anos, aquela noite, tinha sido a primeira noite que ela tinha dormido Meu Deus. toda noite. A pessoa sofreu 4 anos porque ela cometeu um erro. Ela não teve coragem de confessar aquilo. E depois ficou achando que o problema era um problema emocional, psicológico. Mas não, era um problema espiritual. Uhum. Então, quer dizer, quando ela falou, ela se libertou, né? Confessa e deixa, alcança a misericórdia. É verdade. E é interessante. E ao fazer a psicanálise, a gente ficou com essa leitura um pouquinho mais apurada. Então você começa a conversar com a pessoa, procura um profissional na área. Ainda que eu seja, mas como pastor eu não posso cuidar da pessoa. Então procura um profissional. E é interessante que Deus tem nos dado companheiros e companheiras que, quando eu mando para eles percebendo que precisa voltar para mim, aí agora você volta lá, que eu acho que mais 2, 3 consultas, seu problema está resolvido. Fala pro pastor que não é meu cartãozinho, eu vou devolver no cartão dele, procura ele lá. Então é muito importante. Hoje seria muito bom. E eu tenho na minha biblioteca em casa, psicologia pastoral. Esse tema deveria ser uma matéria para todos os pastores. Sim. Conhecer um pouco, entender um pouco sobre psicologia pastoral. Porque, na verdade, ao conversar com uma pessoa, você tem que entender que ali tem um ser humano, mas que ele é dotado de corpo, alma e espírito, mas que ele tem uma família, ele tem uma vida social, ele tem problemas que ele ou trouxe da sua infância. E na psicanálise, né, a gente fala muito do inconsciente, de traumas, e a Bíblia também nos orienta. Quando eu leio muito a respeito de Freud, eu olho para a Bíblia, a Bíblia está sempre dizendo, lembra o que aconteceu. A Bíblia está sempre falando que não tem como você querer seguir para frente sem tratar coisas que você viveu, que gerou trauma. Então, dentro da psicanálise, dentro da psicologia, existe esse foco. Tratar os traumas, tratar a parte emocional para que a pessoa tenha saúde emocional para tocar a sua vida e viver o espiritual na sua plenitude, né? Exatamente. Viver a bênção de Deus. Jesus fazia muito isso, né? Fazia.
Teve até um dos nossos bate-papos aqui que eu disse isso. Ele chega para um homem, 38 anos, doente, enfermo, ele fala, você quer ficar são? Mano, como é que você vai perguntar para um cara que tá 38 anos ali? Porque a pergunta precisava libertar ele, não era daquela doença. Jesus falou, você tá com um problema emocional, você tem coisas aí dentro que você precisa soltar isso. Ele, como que eu posso ficar doente num lugar chamado Betesda, casa de misericórdia, se não tem uma pessoa que quando essa água agita vai me... Você vê Tá que ali bom, estava pronto. carregado de mágoa, Isso, pronto. Ele falou, ó, ressentimento. agora eu posso realizar o milagre que você... O segundo milagre, que o primeiro já foi. Agora você, emocionalmente... O tempo tinha comprometido o ânimo e a esperança dele. Sim, E é interessante que comprometeu o ânimo e a esperança, mas uma coisa muito importante quando a gente fala desse homem, porque cada apontamento de Jesus aponta a dificuldade da pessoa, mas também aponta a qualidade, né? Aquele homem, ele poderia ter ido embora dali aos 30 anos. Ah, já esperei 30 anos, vou embora. Não, agora, 35 anos, estou indo embora. Não, ele ficou lá ano após ano, esperando, mesmo já carregado de mágoa, né, de sentimento de que é praticamente impossível, mas é interessante, é impossível, mas ele estava lá. Exatamente. E percebe-se, Jesus não errou o alvo. Ele foi diretamente nele. Aquele homem que há 38 anos esperava o milagre. E aí vem a pergunta para mexer com o emocional dele. Né? Porque percebe-se que fé ele tinha. Né? Mas ele estava aquele tempo todo e tudo que ele viveu ali, né? Ali ele aponta que faltou amigo, né? Faltou alguém que se importasse com ele, mas alguém que importava-se com ele estava na frente dele. E a Bíblia ela vai falar muito na questão do coração, né? Guarda o teu coração, porque dele procede a saída. Então, se o teu coração, a boca fala do que o coração tá cheio. Então, enquanto essas coisas não te libertam, é difícil. Por isso que você fala, rapaz, esse cara faz um tempo que ele tá emburrado aí, porque alguma coisa ali tá incubada e esse negócio, ele tem que sair uma hora para que você consiga fluir. E a gente percebe que a maioria dos pastores que tem ficado emocionalmente ruim é não saber esse momento de dizer, hoje eu não tô apto para aconselhar. É isso aí. Hoje eu preciso de conselho. Eu vou procurar alguém. Então ele fica se fazendo de forte. Aí depois quando você olha para ele... Não ter medo desse julgamento. Porque já que você está abordando isso, está fazendo 6 anos. Fez 6 anos em setembro que minha mãe faleceu. 3 meses depois faleceu meu pai. E minha mãe em setembro, meu pai em dezembro. Quando foi em janeiro, nós ficamos sabendo de uma doença que a missionária estava, até então a gente não sabia, com exame, e o médico falou, mas por que você está fazendo esse exame? E é interessante que era um ultrassom, né, que ela tinha esse pedido e havia esquecido ele lá, e eu fui fazer o meu ultrassom, ela falou, vou fazer aquele, pegou o papel e levou. E aí descobriu que ela tinha um problema. E os médicos até hoje perguntam, como é que foi que você descobriu? Porque geralmente quando as pessoas descobrem, já não tem mais nada para fazer. E eu quando já tinha passado pela morte da minha mãe, a morte do meu pai, e aí vem essa situação da doença, quando eu cheguei do hospital aquele dia, que nós fomos para uma consulta, e o profissional da área da saúde relatou o que era o problema, e que não tinha o que se fazer, né? E deu até um tempo. E aí nós fomos para casa, ela chegou em casa, se trocou como uma heroína do lar, né? Tem que cuidar das coisas, não dá para ficar no canto chorando. E eu fui para o quarto. De repente ela entra lá, o que você está fazendo aí? Realmente eu estava derramando a minha alma perante Deus. E ela falou, levanta, tem um monte de gente esperando a gente, precisando da gente, você não pode ficar desse jeito, mas... Querendo ou não, eu já tinha deixado aquilo me ferir. E aí, 3 meses depois, eu reuni a diretoria da igreja na minha casa e disse a eles que eu não estava em condição, que eu não estava vendo mais brilho, luz e nada, não tinha... Eu queria ir ao culto, mas quando eu pensava que depois do culto teria um monte de pessoas querendo me ouvir, querendo falar, e aquilo me fazia eu entrar em desespero, tá dentro do que eu anotei aqui, começava a suar, o coração acelerava, né? E eu estava realmente vivendo a depressão. E
E é interessante você entender que não tem super-herói. E que isso todos É isso. são passíveis a viver momentos, porque vivemos crises. No mundo tereis aflições, É. mas tem de bom ânimo. Na Uhum. verdade, é esse bom ânimo que vai fazer a diferença. E às vezes, quando falta esse ânimo em você, alguém à sua volta precisa perceber. E eu tive, naquele dia que eu reuni a diretoria, vários companheiros, todos, né? Mas alguns se preocuparam ao ponto de marcar consulta para mim. Uhum. Legal. Por atrás de profissional, nosso pastor está doente. É. Então, quer dizer, realmente você ter essa compreensão de que você também é um ser humano que tem fragilidades e que em algum momento, porque todo mundo em algum momento vai viver ansiedade, Sim. vai viver um princípio de depressão, porque muitas coisas que acontecem, elas são esperadas, mas algumas, elas são inesperadas. Sim. E a vida também é repleta de coisas que você não esperava. Mas a vida é para ser vivida, né? Sim. Com aquilo que você já aguardava, com aquilo que você desconhecia. Na verdade, a vida é um presente. E a gente tem que viver ele. É bastante interessante isso que o senhor falou, porque assim, a psicanálise e a fé. A gente trouxe esses dois temas, a psicanálise e a fé. Porque tem horas que a psicanálise vai ajudar, mas tem horas que é a fé. É a fé que vai te sustentar, né? Então, nesse momento, né, que o senhor está falando da pastora, ela levantar e falar assim, não, levanta, vamos lá, vamos que tem coisa para acontecer. Não é ciência, isso é fé, isso é coisa E aí do tem uma sobrenatural. coisa muito importante. né? Quando eu fiz meu bacharel em teologia, o meu TCC foi o poder da oração na ciência, né? Descrito, comprovado através da ciência. O meu TCC ficou muito lindo. Eu fui buscar testemunhos médicos de grupos de pessoas orando numa cidade e alguém numa UTI, entubado, e aquele grupo começava a orar e aquele enfermo na UTI, em numa outra cidade, em um outro estado, recebia, né, a influência daquela oração. E o meu TCC é baseado nisso. E é interessante que aí vai ficar assim, então a missionária falou, levanta daí, então ela é a Mulher Maravilha, né? É a super mulher. Não, apenas ela usou a ferramenta certa. E ela viveu aquele momento, fez a comida, mas ela pode dar o testemunho que ela também teve um momento dela de intimidade com Deus e ela foi derramar a alma dela perante o Senhor. É isso que eu ia perguntar. Em nenhum momento se sente medo, né? Tem nenhum momento? Sim, eu, como qualquer ser humano, quando você recebe um diagnóstico desse, a Sim. médica falou que não teria solução para o meu caso. Porque eu falei, mas e aí, o que eu tenho que fazer? Ela falou, não, você não está entendendo, eu vou te mandar para um profissional para ele te explicar melhor e você entender o que está acontecendo com você, mas não tem o que fazer. E então eu me abalei, sim, como qualquer ser humano, a gente, né? Mas só que eu não podia. Eu vi ele chocado, meus filhos ficou meio aterrorizado, e eu estava com filhos para casar, todo aquele movimento. Aí a primeira coisa que eu pensei, eu não posso tirar a alegria dos meus filhos, da minha família, eu não tenho esse direito por causa de um problema que eu estou vivendo. Mas eu demonstrei naquele momento que eu estava forte, mas dentro de mim eu não estava, eu estava abalada. E foi na oração que eu consegui, num momento de oração que eu me derramei totalmente aos pés do Senhor. Sabe aquele negócio de rasgar realmente o coração, de chorar alto, de gritar? Foi uma oração assim, pedindo um socorro para Deus. E Deus me ouviu e me atendeu de uma forma tão gloriosa Glória a naquele Deus. final de manhã, que eu me emociono quando eu falo, porque foi muito especial aquele dia para mim. Deus me tratou de uma forma tão linda que eu fui evitada de colocar a minha família em choque do jeito que eles estavam e de eu ter uma futura depressão, porque eu sei que eu ia caminhar para aquilo, porque todo dia você viver com um sentimento de que você vai morrer, você não sabe
quando, mas sabe que está perto e que vai Uhum. morrer. E então aquilo vai crescendo dentro de você e você começa a olhar para sua casa, para sua família, para o seu esposo e começa a vir aqueles pensamentos, meu Deus, daqui a pouco eu não estou mais aqui. Uhum. Então a mente da gente é uma coisa terrível, né? É. E aí naquele momento Deus trabalhou e ele me trouxe uma paz tão grande, que eu me levantei diferente daquela Glória a oração, Deus. porque eu falei para o Senhor naquela oração que eu não queria mentir para minha família nem para ninguém, que eu estava bem, sendo que dentro de mim eu não Uhum. estava bem. E eu disse para o Senhor, eu falei, Senhor, nós pregamos a vida inteira para as pessoas confiar no Senhor. E agora chegou a minha vez de confiar. É. Então eu preciso disso, eu preciso pregar agora com a minha vida. E o Senhor me deu essa graça. E eu levantei diferente dali, a partir daquele momento, aqueles pensamentos, aquele medo foi embora. É lógico que eu faço o meu tratamento Sim. regularmente, Aham. tudo bonitinho, Perfeito. direitinho, porque se eu não fizesse, com certeza eu já Sim. não estaria É. aqui. Aham. Então, a gente faz a nossa parte Sim. também, né? E Deus Isso preparou foi, vários anjos, né? foi Médicos Uhum. que, na verdade, eu vou para consulta, eles perguntam dela. É. né? desde E cuidam dela. 2017 e É. hoje nós já estamos em 2023. É. Então eu sei, eu vejo o cuidado de Deus, o amor de Deus na minha vida, né? Uma coisa que uma doença silenciosa que quando é descoberta já está em fase terminal. Uhum. Eu pude descobrir isso na minha vida com tempo de cuidar, Tratamento. não tem cura para os homens, porque eu sei que para Deus nada é Sim, impossível, é. né? Mas eu sei que eu faço a minha parte, o Senhor tem me dado graça. Uhum. Não tenho, digo com propriedade, não tenho medo nem preocupação, Uhum. porque naquela oração Deus me curou. Mas aí também cabe um alerta muito importante. Eu consegui em Deus alcançar essa graça e consegui. E Uhum. fiquei bem, e o meu emocional ficou bem, mas tem pessoas que precisam conciliar o emocional, Sim. o espiritual, mas precisa de uma ajuda Não tenho dúvida. profissional. Sim. Então, não é todo mundo que vai conseguir. É. E, então, não é que um é melhor que o outro. Cada um tem uma estrutura, Sim, cada um é. tem uma intimidade com Uhum. Deus. Então, não é que que a pessoa é diferente, mas são estruturas diferentes. Sim. Então, às Uhum. vezes, é necessário, sim, a pessoa vai ter fé, vai alcançar em Deus através da oração uma vitória, mas ela vai precisar também do profissional da Sim, saúde, né? Busque exatamente. ajuda. Então, É. tem que buscar ajuda. Não Isso, tem, eu acho que isso é isso é muito importantíssimo. importante no caso que nós estamos tratando, inclusive, pastor, a gente deixar um alerta para os pastores, líderes, para as esposas, quais são esses sinais que ele tem que se atentar, dizendo, opa, eu preciso procurar alguém na parte emocional, porque se eu não procurar, isso aqui vai me Duas dar coisas problemas. muito importantes. Todo mundo, algum dia, deveria fazer uma análise, Sim. né? Uhum. E todo mundo deve fazer uma autoanálise. Dentro da psicanálise, existe a análise, a autoanálise, e todo analista precisa de alguém para o analisar também, para fazer a faxina emocional. E a Bíblia nos aponta isso. Paulo, quando ele fala da Santa Ceia, ele deixa bem claro, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Uhum. Tem momentos que nós temos que parar e fazer uma autoanálise. Eu estou bem? Será que eu não estou precisando conversar com alguém, buscar uma ajuda? Será que eu não estou precisando dar uma parada agora? Porque se carro, precisa recarregar a bateria. O livro, tanque vazio, porque precisa abastecer. Nós precisamos entender que, principalmente nesse tempo, onde tudo é muito rápido, o tempo mal amanhece, já está anoitecendo. O ano começou ontem, nós já estamos já... Uhum. Amanhã, depois de amanhã, já é novembro. É. Então, tudo muito rápido. Nós precisamos ter a noção, a compreensão de que nós somos frágeis, ao mesmo tempo fortes, e ninguém é forte o tempo inteiro. Uhum. E ele precisa fazer uma autoanálise, se precisar, fazer uma análise Sim. e buscar ajuda, falar. Eu fiz um curso
E esse curso é escutoterapia, né? Hum, Já que você vai ter que escutar, vamos aprender a escutar. E é um curso muito bom. Aconselho alguém, você não precisa ser um analista, um psicanalista, um psicólogo. Depois eu posso até fornecer aham. e faça esse curso de escutoterapia. E nesse curso você aprende a escutar o que as pessoas estão falando atrás das palavras, Aham. porque nem sempre o problema mora no que elas estão dizendo, mas muitas vezes o problema mora, né? O problema está no que ela está repetindo. Uhum. Então, você aprendendo a escutar a pessoa, você vai aprender a compreender ela um pouco melhor. Sim. E quem tem esse dom, né? O dom de escutar, porque tem gente que parece que Deus visitou ele e falou: "Ah, você vai ser alguém que vai ser alguém que vai escutar as pessoas, vai ter tranquilidade de ouvir", porque tem gente que parece que não tem a mínima paciência de ouvir ninguém, né? Uhum. É verdade. E a pessoa que tem essa graça, já sente essa graça, vai fazer o curso de escutoterapia, ajuda na família, Uhum. ajuda no casamento, ajuda um amigo que está passando por alguma dificuldade e, se precisar, orienta e aconselha a buscar ajuda. Sim. Eu queria só trazer um ponto, né, que a gente precisa observar, que a nossa vida, ela é muito, como o senhor falou, é muito rápido que as coisas acontecem. Só que, por outro lado, nós vamos trazendo atividades, parece que se a gente não estiver fazendo alguma coisa, nós perdemos a utilidade. Então, assim, aquele tempo de descanso, parece que a nossa mente já não entende que é necessário. Parece que ela entende assim, ó, você está ocioso, você está sem nada para Muito fazer, importante isso. você precisa aprender a descansar, né? E isso é importante, é necessário, né, para as pessoas. Descanse, aprenda a descansar. Eu gosto muito de um texto que a Bíblia fala sobre Moisés. E esses dias eu estava lendo, até ministrei numa consagração das irmãs sobre isso, porque isso me chamou muita atenção. Porque Moisés tinha um chamado. Moisés tinha sido escolhido para ser libertador antes mesmo de tudo acontecer. E ele nasceu num momento turbulento, saiu da casa dos pais, foi morar no palácio, depois matou, né, toda aquela história que todo mundo já conhece. E aí ele foi para o deserto. Só que no deserto ele encontrou as meninas, ajudou as meninas foram embora, deixaram ele lá, nem falou nada. O pai falou: como assim vocês não trouxeram ele? Gente, ele ajudou vocês não trouxeram ele pra cá. Elas trazem, mas é uma coisa muito linda que eu vi. Que o texto fala assim: Moisés entrou naquela casa. E olha, ele é um homem que tinha um propósito, um chamado. E aí ele entrou naquela casa, conheceu aquela família, encontrou uma mulher, casou com ela, aprendeu um novo ofício e enquanto ele estava lá apacentando as ovelhas num dia comum, dia a dia, ele encontrou uma sarça. Enquanto eu estava lendo aquele texto, o Senhor falou comigo, ele falou assim para mim: o chamado chega enquanto a vida acontece. E é isso uma coisa que as pessoas têm deixado de usufruir da vida que acontece, desfrutar da vida. Você não é só ministério, você não é só mãe, você não é só profissional, você não é... Tem uma vida que Deus preparou para você e você precisa usufruir, né? O Salomão lá no Eclesiastes, ele fala assim, você goza a vida, gente, vive a vida. Isso é uma coisa E importante. essa palavra, gozar a vida, é vivê-la de forma intensa, né? E não é só os afazeres, porque pegou para fazer, faça bem feito. Mas a pessoa, quando também tira para descansar, deve tirar da tomada, né? Desconectar, né? Porque hoje a palavra modelo é conexão, conectado. Então, mas eu quero dizer que se a palavra é conexão, conectado, eu tô para dizer, de vez em quando, desconecta, tira da tomada, refrigera a alma, dá um descanso para a mente, vai ficar olhando para nada, vai ficar namorando, vai ler um bom livro, porque na verdade hoje eu sou a favor das pessoas assistirem filmes, irem a teatro, isso também faz parte, né, do lado até de uma faxina emocional, da pessoa sair para poder viver um momento diferente, mas sou muito a favor da leitura, porque a leitura, você vai lendo e você vai montando as cenas aonde? Na sua mente. Então, você está sempre trabalhando a sua mente para que ela crie
imagine, porque na verdade nós somos isso, né? É, Por isso que Jesus sempre tratava de, ao falar para as pessoas, mexer com a imaginação. é, Quando a gente lê a Bíblia é repleta, É. né? As histórias da Bíblia é realmente porque quando nós éramos crianças, nós olhávamos para a Bíblia com um pouco mais de paixão. é, Hoje a gente olha com comprometimento, né? É. Mas a gente, quando criança, as histórias da Bíblia, elas tinham para a gente é. um sentido de alegria, Uhum. de aventura, se nós olhássemos para as coisas de Deus, né? E pegássemos um bom livro, a própria Bíblia, e nos dedicássemos a ler aquelas histórias, a imaginar, né, a bondade de Deus, como Deus agindo ali, nós veríamos que o autor da Bíblia, que esteve ao lado desses personagens, Uhum. né, também está do nosso lado, nos encorajando, nos acariciando, nos É engraçado que fortalecendo. Jesus fala, eu vou contar uma parábola aqui, porque Vou contar uma ele historinha contava, pra quem vocês. que imagina ela? Ele tá contando, você vem montando, né? É Isso. bem o que o senhor Isso é falou. saúde. É saúde. É. né? O problema é que o que a missionária Alessandra acabou de dizer. As pessoas não dão um tempo, elas acham que tem que estar 24 horas ligado, né, no ar e não vive. Na verdade, é o que eu acabei de dizer. A vida é um presente. Presente fala o seguinte: o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro, né? E depressão? Passado. Excesso de passado. Percebe que as pessoas, ou elas estão vivendo o excesso do passado, É, ou o excesso do futuro, estão deixando de viver o presente. Presente. E a vida é um presente. Presente. É. Eu vejo muito no artesanato, né? É. Essa questão toda que vocês estão Uhum. abordando agora. As mulheres chegam lá, elas chegam eufóricas, porque é um momento que elas têm, que elas desestressam, que elas se descontraem, que elas às vezes expõem ali algum problema que está passando para a sua professora do lado que está te ensinando, e aí elas vão se aliviando de coisas, né? Recebe uma oração. Recebe uma oração. Cada uma leva um bolinho. Elas fazem, elas levam, elas comem. Essa conexão é a desconexão, né? Mas é a terapia. É uma terapia. É uma terapia. Eu conheci uma psicóloga que ela trabalha exatamente com os trabalhos manuais. Ela faz a parte da consulta dela junto com os trabalhos manuais, porque ela falou que teve um êxito muito grande, né, trabalhando dessa forma com as pessoas. Então, é importante. Se as pessoas hoje tivessem um tempinho, falar assim, não, pelo menos a cada 15 dias, a cada 10 dias, eu vou tirar um momento para fazer algo artesanal, que me chame a atenção, que eu goste, eu vou tirar para fazer. Elas iam ver como isso faz bem. Isso. E assim, não tem só, por exemplo, o artesanato, né? Que outras coisas que elas podem fazer? Porque às vezes as pessoas falam assim, coisa manual, vou fazer tricô e crochê. E não. Não, tem muitas coisas que as pessoas podem fazer, que chama atenção, que vai causar prazer naquele momento de fazer e que vai dar exatamente aquele momento de relaxamento, de descanso mental, né? Porque a gente precisa disso, né? Porque Ter um quando momento. você faz aquilo, você esquece. Esquecer, mas deixa de lado, né? Você muda o foco e aí você dá um descanso para o seu sentimento, para suas emoções. E eu acho que cai muito no que o senhor ministra, principalmente para os obreiros, essa questão de o fato de você se dar o direito de dar um descanso, é onde você vai dar oportunidade para outra pessoa também aparecer para o mundo. É isso. Porque às vezes você liga pra irmã, fala com a irmã, mas eu tô de folga. Não, mas liga lá, vê como é que tá. Vê se o culto começou, vê se Ó, eu quero que você dirija o culto desse jeito, tá aqui, você tem que fazer nessa linha, faz isso aqui. Aí o cara fala, mas eu queria fazer, não consigo, porque ele não sai. Ele não tá aqui, mas ele não foi. Ele encarnou aqui em alguma coisa aqui que ele eu não consigo ele fazer. foi, mas não foi. Então, é insegurança, é isso? Às vezes medo, né? Medo.
medo de alguma coisa. Isso aí também às vezes está ligado a trauma, porque se você for fazer uma análise numa pessoa dessa, talvez você descubra que lá atrás, ou na infância, na adolescência, o fato de ter deixado algo, alguém pegou, cadê? Me tomaram. Não, é aquele negócio, ninguém vai pegar o que é seu, Deus te deu, é o teu lugar, é o teu momento, porque, na verdade, eu acho que uma das primeiras coisas que eu falei para vocês quando vocês chegaram eu sou a pessoa, este é o lugar e este é o tempo. É isso aí. Quando eu entendo isso, quando eu entendo bem isso, esse é o tempo de Deus para mim aqui. Então, quer dizer, eu sou a pessoa, este é o lugar e este é o tempo. Eu não quero estar num lugar que Deus não me quer. E também não quero estar num lugar que o tempo já foi. Porque eu não vou ser para este lugar a resposta que aquele lugar precisa. Então, por isso que a gente tem falado muito a respeito de atualizar. E aí eu li um livro muito bonito, é um livro muito bom do pastor Marquinhos, né? O Poder da Atualização. Quem puder também, vai mais um livro aí para você ler. O Poder da Atualização. Gente, entender que as coisas estão atualizando, né? E nem estou falando de modernidade, estou falando de atualização. Sim. Há um tempo atrás, um obreiro veio conversar comigo, e ele falou, eu não consigo compreender por que essas mudanças e tal. Aí eu fiquei vendo que ele estava muito com o celular na mão, e aquele celular agarrado com aquilo. Aí eu puxei o celular e falei, então, se você não gosta muito de atualização, a partir de amanhã vai para o orelhão. Nem sei se você vai achar. Ficha, nem sei se você acha mais, mas vai para o orelhão. Não, pastor, meu celular. Eu falei, então, antigamente não era celular. Então, quer dizer que certas coisas parece que nós estamos mais propensos a aceitar, outras não. Né? E nós não estamos falando de você quebrar princípios. Nós estamos falando de você ter o entendimento que nós estamos vivendo um tempo. E aí está falando da velocidade. Se eu não acompanhar, logo eu fico obsoleto. Logo eu tô alguém que ficou ultrapassado. Sim. Não sirvo mais para. Então, nós temos duas coisas. Se você ainda espera algo de Deus para aquele lugar, nesse tempo, você tem que estar pronto para ouvir, para escutar, para aprender, para trocar ideia, né, para atualizar. E isso também traz saúde. E aquilo que a própria Bíblia fala, né? Porque a Bíblia, ela é mais atual, né? Tem aquela frase que a Bíblia é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã. Por quê? Porque a Bíblia, ela é atemporal. Porque cada um, no seu tempo, soube renovar a sua mente. Renovação do entendimento. Renovar o entendimento e aplicar o que Deus queria, biblicamente falando, para aquele tempo, né? Que a Bíblia fala, tudo que acontece é sombra. O que já aconteceu é sombra para aquilo que ainda vai acontecer. Então, a Bíblia, ela passa os tempos, porque em cada ciclo alguém parou e falou, Deus, o que é que o Senhor quer para este tempo? O poder da mensagem é o mesmo, a mensagem é a mesma, mas a forma de entender. Exato, a forma E de entender, às de vezes passar. Renovar o entendimento. E às Por que vezes que eu tem não isso. vi isso antes. Exatamente. E às vezes tem isso também. A pessoa não se atualiza, então ela diz, eu não posso soltar porque todo mundo se atualizou. Então eu fico segurando um lugar onde as coisas começam já a não fluir mais, porque você continua ainda lá atrás e as pessoas já estão lá na frente. E é mais um fator que adoece. E adoece. Exatamente. Porque você enxerga isso também. Por mais que você não abra a mão, você vê que já não... Fica frustrado, né? Exatamente, não vai mais. E frustra a pessoa. Porque o que ele pessoas. faz? Ele começa a medir resultado. E ele fica, porque antigamente o meu resultado era melhor. Mas por que era melhor? Ele precisa... eu tive um pastor, pastor Valdir Nunes Bícego, eu sempre gosto de falar dele, e ele dizia o seguinte, quando algo não render como antes, você precisa fazer uma análise. A primeira coisa é olhar se a ferramenta está amolada. Porque quando a ferramenta perde o corte, o resultado é outro. Ou então descobrir que o seu tempo para aquilo já passou. Agora, não significa que o meu tempo para aquilo passou, eu não sirvo mais. Eu posso não completar mais aquilo naquele lugar. Mas eu serei sempre útil enquanto eu me colocar à disposição.
Então, eu preciso entender isso, porque às vezes a pessoa está insistindo em algo onde ele já, além de estar superado, o tempo dele já venceu. Uhum. E aí ele faz essa leitura, emocionalmente ele fica bem, entende que é hora de outro chegar e que ele vai procurar algo para fazer e às vezes até ajudar quem está chegando. Exato. Porque o fato de eu ter feito não significa que eu não possa ajudar outro que vem fazer. Exatamente. Porque para que eu fizesse, muitos me ajudaram. Uhum. E aí, para mim, é a parte mais bonita, né? Você imaginar, porque o que é fazer discípulos, né? Então, você pega alguém, encosta em você, e o jeito de Jesus era bom, porque Uhum. Jesus ensinava andando. Caminhando, isso mesmo. Jesus ensinava andando. Então, segue-me. É. Quem quiser. E era outra coisa gostosa de Jesus, porque hoje, quando nós fazemos uma abordagem das coisas, vem aquele muito de imposição, de obrigação, você é obrigado. Não, Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então você encontra Jesus passando pelos 12 e dizendo, segue-me, segue-me. Por quê? Primeiro tem que ser uma decisão sua. Sim. E depois segue-me é o seguinte, tudo que eu tenho para te ensinar é andando. Uhum. Eu estou trabalhando e você vai me ver fazendo. Então, eles foram vendo Jesus fazer e foram aprendendo com Jesus. Por isso que Pedro tentou por 3 vezes negar que não conhecia, que não tinha nada a ver, não sabia quem era e não teve jeito. Porque Conseguiu, não. não, como você, até o teu jeito de falar, porque quem anda com Jesus fica parecido com Jesus, vai falar como Jesus, e é tão gostoso quando a gente entende isso, que nós vamos fazendo discípulos, e a oração vai ficando assim, Senhor, se amanhã eu tiver que ajudar o meu discípulo, né, e eu ser alguém que vai acompanhar ele para ser, às vezes acham até um carregador de mala. É verdade. Imagina você carregar a mala de alguém que você discipulou. Uhum. E ele sempre poder dizer, alguém perguntar para ele, com quem você aprendeu? Ele olhar e falar assim, então com este aqui. Isso também deve ser motivo de orgulho. Mas às vezes as pessoas elas se apegam tanto ao cargo que esquecem que o mais importante é cumprir a missão no tempo de Deus, no lugar que Deus estabeleceu, entendendo que ele é a pessoa para aquilo. Ontem nós fizemos aquela... O pastor falou agora, eu me lembrei. Nós fizemos uma festa no culto ontem, porque nós temos um grupo que saiu das crianças e foram pro teens, que é os adolescentes. E aí, no meio do culto, nós paramos para fazer a transição desse momento. E aí, nós trouxemos todas as pessoas que formaram essas crianças, deram aula, prepararam o culto de crianças, instruíram, deram presentes, e nós fizemos exatamente essa celebração. Como se fosse passando bastão, né? Passando... E para as crianças abraçarem e agradecerem a elas por tudo que elas viveram. Porque eu até disse isso para elas, eu disse, talvez para os pais, possa ser que algum pai, nem lembro, como que era aquela tia que deu aula pro... Ele vai falar, tia Marlene, a tia Yasmin, a tia Débora, a tia Ellen, a tia Leila, eles vão lembrar o nome de todas elas, porque elas formaram e passaram adiante aquilo que foi queimando no coração. Então, você passa para você vai passar para o jovem, daqui a pouco a gente tem um pastor, e você vai dizer, eu dei aula para ele tinha 12 anos de idade. Nós vamos estar sentados olhando eles evoluindo e o orgulho que isso dá de formar pessoas. E percebe o quanto é importante essa manifestação. Talvez alguém olhando isso acontecer no culto fale, para que isso, né? Primeiro que é uma celebração. Sim. É uma mudança, uma celebração. Alguém venceu em um lugar, está indo para outro lugar. Uma criança indo para os adolescentes, um adolescente indo para o grupo de jovens. Fechando um ciclo, né? Celebrando, fechando um ciclo e abrindo um novo. Percebe o quanto é poderoso a atualização? Antigamente a gente pensava essas coisas? Não. Aí a gente começou a ver esse movimento de fazer essa festa, começou com o movimento celular.
né, de pequenos grupos, porque eles iam, recebiam mentoria, e quando eles voltavam para a igreja, quando aquele grupo de pessoas que foram para aquele trabalho e ficavam numa imersão, quando eles voltavam, eles entravam na hora do culto, entram na hora do culto e a igreja celebra, e eles entram cantando, entram com bexiga, festejando, como que dizendo, nós somos viver um momento, recebemos, né, a graça de Deus, e a igreja celebra, ele celebra, e marca aquele momento. Mostra que, se nós entendermos, esse tempo é um tempo muito bom. Um tempo de crescimento, um tempo de saúde emocional, saúde psicológica, saúde sentimental e muita saúde espiritual. Porque entender que se tudo que nós fizermos na igreja for com alegria, com gratidão, com celebração, quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente passa a entender por que celebrar. Celebrar é reconhecimento, celebrar é gratidão, celebrar é dizer para Deus, eu agradeço por tudo que já vivi e estou cheio de expectativa, porque sei que Deus não fará menos, não fará menor, porque Deus é assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até chegar a ser dia perfeito. E assim, Deus gosta de celebrar, né? Ah, Gente, o Deus da Bíblia gosta de celebrar. Ele criou um dia, olhou e falou: isso é bom. Depois o segundo, isso aqui é bom. Só quando criou o homem que ele falou: isso não vai ser bom. Ele fica mas ele gostou. Isso não vai Ele ser gostou, bom. porque os anjos caíram e ninguém ouviu, nem soube de um movimento, né, para resgate de anjo caído. Mas o homem peca. Aí você vê Deus vindo. Quem foi o primeiro alfaiate? Foi Deus. Você consegue imaginar Deus tecendo roupa? Deus trabalhando de alfaiate? Você consegue entender Deus ensinando o homem o que era aquilo que ele havia acabado de fazer? Porque quem nunca usou não sabe o que é. E Deus diz, não, vem cá. Aí você imagina Deus vestindo o homem que havia percebido que estava nu. Então, como não olhar para esse Deus? E aí você percebe, nenhum movimento para resgate de anjo caído. Mas tudo, desde o Éden, durante todos os séculos, para resgate do homem caído. E quando não vê, porque a sentença foi dada, sem derramamento de sangue, não haverá remissão de pecado, mas importa que o sangue derramado seja sangue de justo. E Deus olha do céu para a terra, não vê ninguém justo. Então ele manda o seu filho, Jesus o justo. É muito forte isso. Então, como você... Esse Deus é um Deus que celebra, esse Deus é o Deus da vida, esse Deus é o Deus que nós amamos, e é o Deus que se preocupa com a nossa saúde espiritual, com a nossa saúde emocional. Senão ele não viria a tantos heróis da fé dizendo, não temas, fica assim, não te abates, não tenha medo. Era Deus trabalhando o emocional, trabalhando o sentimental, trabalhando ansiedade, né? Você vê, o maior psicólogo, o maior terapeuta. Já foi ali, né? Já foi o alfaiate, já foi o... Porque a gente percebe que antigamente não tinha psicólogos, não tinha psicanalistas, não tinha tanto acesso a isso. E como que o povo sobreviveu? Porque continuava com ansiedade, tinha situações que as pessoas não esperavam. A Bíblia fala que o dia mau, ele chega para todo mundo. Sim. E ninguém está esperando, ninguém está preparado para receber o dia mau. Por que que as pessoas evoluíam, as pessoas passavam por cima e seguiam adiante? Como que elas seguiam adiante? Por causa do Espírito Santo, A fé, sim, por causa da cantavam fé. muito. Eu lembro que lá em casa não tinha tempo de ficar doente. Nós cantávamos 24 horas por dia. Interessante hoje você falar uma coisa dessa, é uma loucura. Mas meu pai, nós queríamos um instrumento, mas ninguém tocava, sabia tocar nada. Mas nós queríamos um instrumento. E que instrumento que vocês querem? Nós queremos uma sanfona. Ninguém tocava nada. Aí meu pai ficou procurando, mas tadinho, que recurso que ele tinha, um operário. Para comprar um terno para mim, ele pagou em 36 vezes. E aí ele encontrou um colega que tinha uma sanfona. Mas ele não queria vender a sanfona. Ele trocava a sanfona na televisão que nós tínhamos ganhado, de um padrinho.
Naquele tempo, em 77, quem tinha uma televisão? Era. Imagina uma casa Uhum. pobre que quando chovia a mamãe colocava a gente debaixo da mesa, porque era o lugar que chovia menos, mas nós tínhamos uma televisão. De repente, meu pai pegou e falou, olha, eu achei uma televisão, mas é que o homem, ele falou que só libera a televisão, a sanfona. sanfona se der a televisão para ele. Imagina os filhos olhando para o pai e dizendo assim, dá a televisão para ele, traz a sanfona. Hoje fala de tirar o celular de uma criança, um joguinho. Nossa, meu Então, Deus. a televisão foi, a sanfona chegou, e quem não cantava começou a cantar, quem não tocava. E hoje, na nossa família, tanto irmãos quanto filhos, sobrinhos, agora os netos, Uhum. todos já vêm tocando, todos Uhum. tocam, todos cantam. Então, quando não tem ninguém, e alguém se dispõe a fazer o que ninguém fez, então vai nascer o primeiro. Uhum. E você está plantando uma semente. Então, é interessante que quando a sanfona chegou, nós cantávamos o dia inteiro. Gente, não tinha tempo de ficar doente. É. Os vizinhos ficavam, eles cantam o dia inteiro. Então não tem motivo para tristeza, para angústia, para depressão. É por isso que a igreja caminhava com passos mais firmes, né? Era Bíblia, louvor, não tinha um monte de distrações que Eu tem ia hoje. falar exatamente É essa ruim? palavra. Não é, mas é muito triste saber que as coisas de Deus foram sendo colocadas de lado quando não precisa colocar as coisas de Deus de lado. Uhum. Até porque tudo isso que vem chegando de recursos, de tecnologia, eu gosto de trazer para a palavra. São os sinais que seguem. Sim. Uhum. Então, quer dizer, quando você fica com o principal, que é Jesus, serve a Jesus, ele não vai deixar que você não desfrute de Sim. coisas que... Não, ele quer ver você bem, feliz, Sim. e ele vai prover isso para você. Ele é o Deus provedor. Uhum. Agora, você não pode trocar, né? Ele pediu Isaac para Abraão, Isaac se predispõe, leva o Isaac para a montanha. Quando chega na hora de oferecer o sacrifício, a voz ecoa dizendo, deixa o moço. Por que ele não quis o Isaac? Porque ele nunca vai querer nada que não ocupe o lugar dele. Uhum. Se ele for o primeiro no teu coração, se ele sempre for a tua prioridade, pode ficar com casa boa, carro bom, pode ficar com celular, pode ficar com computadores bons, pode ficar com a vida boa. Agora, que ele seja a tua prioridade. Se ele for a nossa prioridade, com toda certeza, nada vai nos faltar. Inclusive saúde. Verdade. Porque ele é o Deus que cura. Então, a senhora acredita que isso faz parte das estratégias, à luz da Bíblia, para o enfrentamento do estresse e da ansiedade? Quando as pessoas vão perdendo, vão se distanciando, né, esfriando. E por que agora se fala um pouco mais e dentro da própria igreja vem se levantando um exército de pessoas que também estão se capacitando para cuidar disso? Porque a própria Bíblia diz, a fé né, sendo colocada de lado, o amor esfriando, né, e as pessoas adoecendo. Então, Deus vai, já que algo está sendo deixado de lado, Deus vem levantando pessoas que também têm entendimento da sua palavra, e eu fiz até uma anotação, porque existe dentro da psicanálise uma linha de estudo, né, a psicanálise à luz da Bíblia, psicanálise. Então, a psicanálise à luz da Bíblia. E tem grupo de estudiosos, tem escolas hoje só mentoreando pessoas na área da psicanálise dentro do conhecimento bíblico. Porque nós precisamos entender que a vontade de Deus é que todos se salvem, que todos tenham paz, que todos tenham saúde. A vontade de Deus é que as pessoas vivam bem. É por isso que ele cria, e ele manda a gente olhar para as aves do céu. E quando manda a gente olhar para as aves do céu, dizendo assim, elas não passam fome, elas vivem necessidade. Não, Deus cuida delas. E nós estamos falando de um passarinho, de um ser tão pequeno e que muitas vezes passa despercebido. E ele está dizendo,
E vocês acham que eu não vou me preocupar com o cuidado do cotidiano de vocês, com as necessidades de vocês? Isso também, quando você tem essa convicção e essa certeza de que Deus cuida, isso também gera paz e gera saúde emocional. Às vezes, a ausência não é falta. O problema das pessoas é que elas fazem a leitura do momento e elas olham, eu não tenho, então eu tenho falta. Não, é ausente. A primeira coisa que eu tenho que perguntar na oração é: Senhor, eu preciso disso agora? Isso vai me fazer bem agora? Porque coisas que eu desejo, se eu receber antes da hora, é bom. Por que o fruto precisa ser colhido no tempo? Então, tudo que nós desejamos, nós precisamos olhar à luz da Bíblia e entender: eu preciso disso agora, é momento disso. Porque muitas vezes, na pressa de ter, de possuir, de ser, eu acabo trazendo um peso que eu não precisava ter naquele tempo. E aí vou adoecer, vou complicar a minha jornada. Com certeza. Existe um tempo para todas as coisas, né? Exatamente, existe um tempo para todas as coisas. Esse é o ponto de ter o equilíbrio. Saber que tempo é esse, para que você não se frustre também. Amém? Pastor, o senhor tinha alguns livros também que o senhor queria indicar para nós, para os telespectadores aí. O primeiro? Esse não pode faltar, hein? Esse é o primeiro livro. É o livro dos livros. Se estiver embaixo, é o alicerce. Se estiver em cima, é o telhado. Se estiver ao lado, é a coluna que sustenta. Glória a Deus. Mas quando pergunta ciência e fé, e aí quando estudando psicanálise, lendo, eu conheci este livro. E é a amizade de um estudioso, de um cientista da área, né, emocional, Freud, e um pastor Pfister, um alemão, e aqui estão as cartas que um mandou para o outro, desde 1909 a 1939. As cartas que eles trocaram entre eles, um diálogo entre a psicanálise e a fé cristã. Uau, top. Também gosto de sugerir esse livro, Mentes Tranquilas, Almas Felizes. Nós precisamos entender que essa mesma escritora, Joyce Meyer, ela escreveu um livro dizendo Campo de Batalha. Eu amo esse livro. Minha mente. Todas as guerras são travadas aqui. Quando eu as venço aqui, eu realmente me torno um campeão. Não deixe a tua mente adoecer. E também este livro, fiquei sabendo que a missionária também tem, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Nós precisamos entender que uma pessoa espiritualmente doente, ela é um perigo. Porque ela vai dar conselhos que a Bíblia não dá. É verdade. Exatamente. Ela se torna um radical. Então, a espiritualidade saudável, ela faz a pessoa ser emocionalmente saudável e, com toda certeza, quando diz mente sã, corpo são, né? Muitas vezes as pessoas estão doentes e nós, ao conversarmos com elas, descobrimos que o que adoeceu elas foi a mente. Elas passaram a viver tantas angústias e achar e criar, né, monstros, e aquilo foi adoecendo ela ao ponto de roubar toda a energia, tirar toda a graça, toda a alegria, prazer de viver. E é tão triste nós vermos pessoas que tinham uma história tão linda e por algum momento, por coisas que aconteceram, aquilo feriu, não teve um tratamento adequado e ela adoeceu e deixou de ser aquela pessoa corajosa, valente, destemida, cheia de fé, conselheira. Mas eu profetizo isso, né? Que Deus está levantando para este tempo pessoas emocionalmente saudáveis, que têm uma espiritualidade saudável e que vai ser um instrumento de Deus para curar.
É alguém curado, curando, Curando. né? Que o Senhor nos ajude, que a gente possa viver esse momento e que Deus levante um grande exército. Em nome de Amém, Jesus, glória a recebe Deus. aí. E que eu faça parte, né? Nossa. Que nós façamos Nossa. parte. Vamos pro fechamento, já deu esse tempo, meu Deus, foi rápido acabou demais. rápido, é muito rápido. Muito aqui Eu as bom pensei ter que ia vocês começar aqui. agora. Aí, ó, Pois tá Agora vendo? que eu tava é, rodando pois aqui. é. Mas fica tranquilo, porque Meu eu tenho Deus. certeza que nós vamos ter muitos comentários, nós vamos ter que marcar uma A parte volta, 2 aqui, vamos ter que o fazer retorno, o o retorno. retorno. Olha, O retorno. nem falei nada. Porque tem Foi muito muita bom, coisa ainda para a muito gente bom. tratar aqui, É, e o tempo é muito curto para a gente tratar muita coisa. é. Mas nós vamos pedir para que vocês possam fazer as considerações finais também. O senhor também deixar as redes sociais de vocês para que as pessoas possam seguir. Eu sou suspeito para falar, então não vou poder falar muitas coisas aqui, porque vocês vão falar, olha, mas o amor e o carinho que a gente tem por vocês Muito são obrigado. exemplares. Eu tenho tratado muitas pessoas e eu digo que aquela história de que dizer, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, isso não funciona mais. Isso foi quando não existia informação. Então, eu prefiro seguir o que Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque ele está dizendo sobre mim, quando eles disseram, façamos o homem à imagem e semelhança, ele deu uma ordem para que o homem estava nascendo, para que ele fosse imagem e semelhança. Quando eu olhasse para eles, eu conseguisse enxergar exatamente a imagem e a semelhança de Deus. É o que nós vemos sobre a vida de vocês. Obrigado. A imagem e a semelhança de Deus. Então, faça uma consideração final, deixe as redes sociais de vocês, para que as pessoas possam seguir, e o conteúdo que vocês vão seguir será de grande valia para vocês também. Amém. Damas na frente. Dizer para todos que estão nos ouvindo, né, Uhum. que as pessoas possam administrar bem o seu tempo, organizar sua rotina, procurar momentos que possa ter em família, momentos de passeio, de descontração, para que tenha saúde para viver o dia a dia e falar todas as vezes que algo estiver angustiando, seja de ordem sentimental, seja de ordem familiar, profissional, qualquer tipo de problema. Está angustiando o coração, procure alguém para conversar, porque o falar é libertador. É verdade. E foi muito bom esse momento Bom. com todos. Eu espero que tudo que foi dito aqui ajude bastante as pessoas, né? E que as pessoas possam identificar o seu momento e se houver uma necessidade, procurar um profissional, que eu tenho certeza que o profissional, junto com o espiritual Sim. ativo na vida da pessoa ali, a pessoa em Deus encontra a graça, o amor, o cuidado que ele precisa, e tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês entendem porque eu estou namorando essa menina há 39 anos? Eu quero agradecer o convite de vocês. É uma alegria poder estar aqui. É novidade, né? Nós estamos Tá atualizando. estamos atualizando. Isso é bom. É verdade. Eu fujo muito. Às vezes sou confrontado pelo Neto. E pastor Neto vem vindo aí, ele confronta, porque o senhor precisa comparecer, o senhor precisa. Mas a gente é de um tempo que a gente fazia, às vezes, nos bastidores, né? Ainda as pessoas me veem pregando e falam assim, mas quando liga uma câmera, desmonta, e a gente está aqui aprendendo. Então eu quero agradecer o convite de vocês. É um momento muito especial. Enquanto nós falamos, nós também estamos nos curando. É libertador falar. Às vezes as pessoas não entendem que quando a missionária fala, procure alguém, né? Crie um tempo em família, viva isso, e dê qualidade para o seu tempo, para a sua vida, para a sua família, para o teu chamado, para o teu ministério. Às vezes, como a missionária Alessandra disse, as pessoas querem levar ferro e fogo e esquecem de ter alegria no fazer aquilo. Então, viva o teu ministério com alegria e quem puder,
procure estudar um pouco sobre esta área, ainda que você não vai exercê-la, mas você vai poder ajudar pessoas. Sim. É como alguém que aprende primeiros socorros. Uhum. Dificilmente ele vai poder administrar nele, até porque uma pessoa que estuda determinadas áreas, principalmente na área da saúde, ele sabe que emocionalmente ele fica comprometido em cuidar de pessoas muito próximas. Então ele precisa de alguém para fazer isso por ele. Mas você vai poder ajudar pessoas. Sim. Todo conhecimento que você adquirir, que puder ajudar, que puder socorrer alguém num momento difícil, você está sendo uma bênção, um instrumento de Deus. Então Deus abençoe. Muito bom estar com vocês. Muito bom compartilhar esse tempo. Obrigado. Deixa as redes sociais, pastor, também da igreja, as de vocês também. ADJA, né? @ADJA oficial. Tá no YouTube, tá no Insta, no Face. PR Toninho, né? Lisboa. E tem também o PSI Antônio Filho, né? Que é a nossa rede social que nós estamos trabalhando. Na verdade, para colocar alguma coisa ali, uma mensagem. Mas hoje o nosso foco é 100% cuidar dos pastores, cuidar das pessoas que nós estamos pastoreando. Amém. Deus abençoe, muito bom. Amém. Segue lá no canal do YouTube também. Você colocou lá Ministério ADJA, Ministério AD, você já acha lá a nossa igreja. Segue lá, acompanha os cultos ao vivo de domingo, de quarta, tem as ministrações. Tem também a Deja Vila Invernada, pode acompanhar com o culto lá é top. Acompanha lá, gente. Amém. Acompanha lá. Esse foi o nosso episódio, mais um episódio aqui do Pode Abençoar. Nós agradecemos a visita de vocês. Eu tenho certeza que esse conteúdo é abençoador. Só como o nome diz, você também pode abençoar alguém. Então, pegue esse link, esse conteúdo que abençoa a sua vida e abençoa outras pessoas. Segue os conselhos que foram derramados aqui e eu tenho certeza que você vai viver a plenitude de uma vida abundante em Cristo Jesus, porque é isso que Ele tem para você. Muito obrigada. Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Até a próxima. Não esquece disso que a Alessandra disse. Compartilha com alguém. Abençoa a vida de alguém também, tá Posso bom? mandar um abraço? Agora? Claro. Eu quero mandar um abraço para o meu professor, diretor, Dr. Edson Ribeiro. Ele é o presidente do Conselho Brasileiro de Psicanálise Clínica. Ai, Um grande que legal. abraço, Dr. Edson. Abraço Ele de está toda a sempre mesa curtindo aqui. tudo. Ai, Que que bom. legal. Um abraço de todos nós Receba aqui. o nosso abraço Deus também. abençoe. Até a próxima. Abençoe alguém, compartilha aí também. Quero agradecer mais uma vez nossos pastores. Muito obrigado, meu amor. Muito obrigado mais uma vez. Tá aqui com vocês. Abraço a todos. Deus abençoe em Até nome a de Jesus. próxima. Até a próxima. Beijo. Deus abençoe. Deus abençoe.